Esta é a vida no Zimbábue, o país que outrora foi descrito ao mundo como um lugar onde esposas eram compradas por bilhões de dólares. Uma frase impactante que tenta resumir uma realidade muito mais profunda. Um choque entre tradição, economia, tensões sociais e compreensões em constante evolução sobre o casamento. Para os estrangeiros, essa afirmação serve de isca, gerando curiosidade, descrença ou até mesmo julgamentos precipitados. Mas, após uma análise mais atenta, fica claro que essa manchete repetida com frequência contém camadas históricas, culturais e econômicas raramente explicadas pela mídia. No cerne dessa percepção está o lobola, conhecido em Shona como Hura e em Ndebele como lobola, um sistema simbólico que, durante séculos, estruturou casamentos, alianças familiares e responsabilidades de uma maneira profundamente comunitária. O problema é que as mudanças abruptas do país, a rápida modernização, as crises econômicas recorrentes e a adaptação das tradições aos contextos urbanos criaram distorções que agora alimentam a ideia de que o casamento é uma questão puramente monetária. Para entender por que essa tradição se tornou um tema tão controverso nas manchetes internacionais, devemos analisar não apenas a prática em si, mas também o contexto histórico do país, as transformações sociais dos últimos 50 anos, a influência do dinheiro nos costumes ancestrais e como o Zimbábue tem sido retratado em narrativas externas que nem sempre capturam sua complexidade local. Antes de começarmos esta análise detalhada, convido você a se juntar a esta comunidade que gosta de explorar lugares extraordinários e realidades que parecem de outro mundo. Se você gosta de conteúdo que revela o que normalmente está oculto, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vocês verão hoje é apenas uma parte de tudo o que está por vir. Para compreender o presente do Zimbábue, é preciso examinar tanto suas tradições quanto sua evolução, pois este país, para além de suas crises e debates contemporâneos, é tecido com histórias que remontam aos impérios pré-coloniais, com uma geografia deslumbrante, uma cultura que ressoa em cada instrumento imbira, uma população que fala vários idiomas e comunidades que mantêm rituais que sobreviveram às mudanças políticas, econômicas e sociais. O lobola, em sua origem, não era a compra de uma mulher, mas uma cerimônia de reconhecimento entre famílias, uma forma de expressar gratidão à família da noiva por tê-la criado. Um ato que selava um laço social mais amplo do que a união entre duas pessoas. O processo incluía gado, presentes simbólicos e gestos de respeito que solidificavam a integração entre as famílias. Contudo, a vida moderna introduziu o dinheiro como principal meio de pagamento. E com ele, o risco de que uma prática simbólica se transformasse em uma transação econômica, onde o valor sentimental se confundisse com o valor monetário. Os anos mais críticos da economia do Zimbábue, marcados por hiperinflação e desvalorizações drásticas, levaram a situações sem precedentes. O dinheiro perdeu valor da noite para o dia, e somas que pareciam exorbitantes em termos absolutos equivaliam, na verdade, a bens básicos. Nesse contexto, quando se falava em pagar milhões, até bilhões, por um casamento, referia-se a uma moeda desvalorizada, obrigando as famílias a lidar com valores impensáveis em outros países. Essa confusão entre o valor nominal e a interpretação global alimentou manchetes sobre a compra de esposas por somas exorbitantes. Por trás desses valores, havia jovens endividados, famílias em dificuldades, negociações tensas e um país inteiro atravessando uma crise econômica que redefiniu o cotidiano. As opiniões sobre o lobolo são divididas no Zimbábue. Os defensores argumentam que a prática é um símbolo de compromisso, respeito e coesão social. Sustentam que não se trata de um ato de posse, mas sim de um reconhecimento cultural que fortalece a rede familiar e garante a manutenção dos laços entre as duas famílias. Ressaltam que, em muitas comunidades rurais, onde a economia se baseia na pecuária, na agricultura e no apoio mútuo, essas trocas mantêm um significado real e prático. Outros argumentam que, sem o lobolo,
a estrutura familiar tradicional perderia um de seus pilares e que as gerações mais jovens poderiam se desvincular mais rapidamente das responsabilidades comunitárias essenciais para a sobrevivência dessas comunidades. Ainda assim, compreender o Zimbábue apenas através deste debate seria um erro. O país é muito mais do que seus conflitos sociais. É uma terra de imensa beleza, com montanhas, savanas, cachoeiras e rios que moldaram a vida por milhares de anos. As Cataratas Vitória, conhecidas como Mosi-oa-Tunya, que significa a fumaça que troveja, são uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. O rugido da água em cascata, a névoa que se eleva como uma coluna e a exuberante vegetação tropical que circunda o rio Zambeze criam um cenário que impressiona até o visitante mais experiente. Ali, arco-íris duplos podem surgir inesperadamente, as trilhas ficam cobertas de névoa e o ar vibra com o som da água batendo nas rochas. O rio Zambeze, com sua vida selvagem, ilhas e correntes em constante mudança, é um corredor vital para a vida na região. Ao sudeste, o país se abre em amplos planaltos, colinas, vales e montanhas, envoltas em nuvens nas terras altas orientais. Uma cordilheira onde o clima se torna ameno. Rios serpenteiam por florestas e aldeias vivem em um ritmo tranquilo. Esta região, menos conhecida fora do continente, é um dos segredos mais bem guardados do país e um destino ideal para quem busca trilhas, cachoeiras e paisagens verdejantes que contrastam com a típica savana do sul da África. A oeste fica o Parque Nacional de Hwange, um lugar onde elefantes vagam em enormes manadas, leões descansam à sombra das árvores e os turistas podem desfrutar de safaris mais intimistas e menos concorridos do que em outros destinos africanos. Em meio a todas essas paisagens, encontra-se um dos maiores tesouros arqueológicos do continente. As ruínas do Grande Zimbábue, vestígios monumentais de uma civilização que, entre os séculos XVI e XV, ergueu muralhas de pedra sem argamassa, construiu uma cidade complexa e estabeleceu redes comerciais que alcançaram a costa do Oceano Índico. Caminhar entre essas muralhas, observar as torres cônicas e ouvir as histórias sobre os pássaros de pedra, que se tornaram um símbolo nacional, é entrar em contato com um passado vibrante, que contradiz a visão colonial que tentou minimizar a sofisticação das sociedades africanas antes da chegada da Europa. Hoje, o Grande Zimbábue é motivo de orgulho, uma lembrança de que o país possui raízes profundas que sustentam sua identidade contemporânea. A cultura do Zimbábue é igualmente diversa. A maioria da população fala Shona, mas o Ndebele também é fundamental. E a Constituição reconhece inúmeras outras línguas que refletem a diversidade étnica do país. O inglês desempenha um papel administrativo e educacional. A música, especialmente a tocada na mbira, é uma das expressões culturais mais poderosas. As melodias repetitivas e cativantes acompanham cerimônias, celebrações e rituais comunitários. Se até este ponto a análise lhe proporcionou uma nova perspectiva sobre essas ilhas únicas, por favor, me avise. Dale gosta de vídeos e me contem nos comentários qual parte mais surpreendeu vocês. E se ainda não o fizeram, inscreva-se e ative as notificações, para que você não perca os próximos episódios, onde continuaremos a explorar territórios e culturas que desafiam qualquer explicação. A vida cotidiana no Zimbábue varia muito entre as cidades e o campo. Em Harare e Bulawayo, a atividade é constante. Os mercados são movimentados. Os empreendedores tomam conta das ruas. E a criatividade serve como forma de resiliência diante das dificuldades econômicas. Nas áreas rurais, a vida é mais comunitária e gira em torno da agricultura, da estação chuvosa e do trabalho coletivo. Além dos destinos mais conhecidos, o Lago Kariba oferece um refúgio de imensa tranquilidade, onde a água reflete o céu, e as comunidades pesqueiras preservam costumes que mesclam tradição e modernidade. Os safaris fluviais permitem aos visitantes observar os animais de uma perspectiva diferente e compreender a relação entre o país e seus recursos naturais. Viajar pelo Zimbábue também significa estar atento às complexidades locais e apoiar iniciativas que empoderam as comunidades.
Apesar das dificuldades econômicas e políticas que o país enfrenta, o Zimbábue continua sendo um lugar vibrante, rico em história e potencial. Uma terra onde a criatividade de seu povo tem sido a ferramenta mais poderosa para sobreviver a momentos críticos e se reinventar constantemente. As tensões em torno do Lobolo são apenas um capítulo de uma história muito maior, sobre identidade, resiliência, adaptação e mudança. Uma história que continua a ser escrita todos os dias, em vilarejos, cidades, mercados, campos e nos espaços onde as comunidades discutem o que preservar do passado e o que transformar para o futuro. O país enfrenta desafios consideráveis, mas também possui imensa energia cultural, uma riqueza natural que surpreende a cada esquina e uma população jovem que sonha em trilhar novos caminhos sem perder suas raízes. O futuro do Zimbábue dependerá de quão bem ele conseguirá equilibrar a preservação de seu patrimônio cultural com a necessidade de proteger os direitos humanos em uma sociedade que enfrenta obstáculos complexos. Da mesma forma, dependerá da capacidade de suas instituições de ouvir as novas gerações e da força de seu povo para manter vivas as tradições que lhes dão identidade, sem permitir que se tornem correntes ou instrumentos de desigualdade. Compreender o Zimbábue significa aceitar essa dualidade, olhar além das manchetes sensacionalistas e mergulhar na complexidade de um povo que continua a reescrever a sua história. Significa ver o país não como uma caricatura de crises ou tradições estranhas, mas como um horizonte vibrante onde as montanhas, as ruínas ancestrais, as canções da Imbira, os mercados multicoloridos e as conversas noturnas à volta da fogueira revelam uma verdade maior. O Zimbábue é um lugar onde a memória e a esperança se encontram, onde o passado dialoga com o futuro e onde, apesar de tudo, a vida continua a pulsar forte, com dignidade e com uma beleza que sobrevive até aos tempos mais difíceis. Se você chegou até aqui, é porque este mundo te intriga tanto quanto a mim. Então, não vá embora sem inscreva-se, ative as notificações e deixe um like. Isso nos ajuda muito a continuar criando análises detalhadas como esta. E se você quiser que exploremos outras ilhas, culturas ou mistérios, deixe um comentário. Sua opinião guia os vídeos futuros.